Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, senhores deputados. Senhores deputados, fará algum sentido que um arquiteto passe receitas médicas, que um engenheiro se dedique a ir ao tribunal, que um advogado vá arrancar uns dentes? Ora, aí está. A reação da bancada do Partido Socialista resume isto tudo. Senhores deputados, tratar as ordens todas por igual é ridículo. O que os senhores fazem desta lei, ao meterem todos por igual, é ridículo. As ordens têm uma diferenciação entre elas. E a forma que os senhores colocam aqui um projeto de lei de 700 páginas, onde metem todos ao mesmo barulho, é uma forma absolutamente ridícula de tratar esta matéria. E hoje os senhores estarão aqui a ouvir aquilo que as ordens têm dito. Não há nenhum consenso. A senhora deputada do Partido Socialista veio utilizar a palavra consenso. Qual consenso, senhora deputada? Só há divisão e desordem que os senhores criaram. Os senhores, em vez de porem o governo em ordem, que bem se sabe que não está, levam a desordem a este tema. Os senhores tratam as associações, as ordens profissionais, como se fossem associações privadas. Não são. São um braço do Estado. O Sr. Secretário de Estado disse aqui que as ordens profissionais, de facto, representam o Estado. Ora, está na altura do Governo Socialista e do Partido Socialista demonstrar que assim o é. Porque as ordens profissionais, de facto, são o braço do Estado. As ordens profissionais, mais do que isso, cumprem uma missão pública e essa missão pública é financiada pelos próprios profissionais. E os senhores deputados do Partido Socialista e do Governo querem alterações nas ordens profissionais que vão ser pagas pelos próprios. Querem um conceito de supervisão pago, querem um provedor pago, é tudo pago pelos próprios profissionais. Não vos custa, pois não, senhores deputados. Senhores deputados do Partido Socialista, eu dou-vos um exemplo sobre o conceito de supervisão. Os senhores aceitariam que num congresso do Partido Socialista houvesse 60% das pessoas no órgão fiscalizador que não pudessem ser militantes? Os senhores acham que isso seria uma coisa boa? Senhores deputados, olhem para a cara dos senhores deputados do Partido Socialista. Olhem para a cara dos senhores deputados do Partido Socialista. Estão incrédulos, não estão? É assim que as ordens sentem. Sentem-se incrédulas. A vossa cara resume tudo. Esta não é a forma de tratar as ordens profissionais. Aquilo que os senhores pretendem é criar uma situação de conflito, de distração. E não é forma de abordar este tema nem de perto nem de longe. Senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, ponham a mão na consciência daquilo que estão a fazer. Não podem brincar assim com o país desta maneira. A maioria absoluta não é uma forma de os senhores atuarem como querem. A maioria absoluta tem que ter uma utilidade e essa utilidade não é para destruir profissões. Os senhores deputados do Partido Socialista falam aqui dos jovens, falam aqui da necessidade de defender os jovens e a remuneração dos jovens. Senhores deputados, depois de concluir os estágios, quantos jovens licenciados é que imigram? Os senhores já olharam para os números e para as estatísticas dos vossos governos? Se os senhores querem atacar aquilo que é a precariedade, aquilo que é o problema dos jovens, muito bem, eu dou-vos um exemplo simples. Eu garanto-vos, e façam aqui uma estatística, dos 950 euros que um estagiário pode ganhar enquanto é estagiário, a seguir, se for preciso, vai ganhar 750 ou 800 euros. Senhores deputados do Partido Socialista, a vossa governação não pode ser colmatada à conta daquilo que são os profissionais que trabalham neste país. A vossa governação, de facto, é que devia atacar aquilo que é a precariedade. E a precariedade revela-se exatamente naquilo que são os números da dificuldade de reter licenciados em Portugal. Isso é que os senhores deviam estar a atacar, como se vê pelo exemplo de várias ordens, que se queixam inclusive de faltas de profissionais. E os senhores estão a colocar um problema como se o problema de falta de licenciados em Portugal fosse um problema das ordens profissionais. Pois bem, senhores deputados do Partido Socialista, esta matéria é uma matéria que devia estar a ser abordada, sim, mas também com aquilo que são as dificuldades que os profissionais sentem dia a dia. Os senhores acham que é fácil para os advogados, para os engenheiros, para os arquitetos, para os psicólogos, recorrentemente terem que ir a um tribunal, terem que ir a uma Câmara Municipal e, ora, há falta de pessoas, ora, há falta de meios, ora, estão em greve porque estão em conflito com o Governo, conflito que os senhores geram. Os senhores acham que os profissionais, destas ordens profissionais, no dia-a-dia, têm um país que verdadeiramente funciona? Aquilo que compete ao Governo e aquilo que pode permitir que as ordens profissionais possam trabalhar com normalidade. Os senhores acham que os senhores têm um país que funciona? Mas pior do que isso, os senhores não têm um país que funciona e estão a pôr outra parte do país a deixar de funcionar com este ataque que estão a fazer às ordens profissionais. Foi por isso mesmo que o Grupo Parlamentar do PSD, na Lei Quadro, votou contra esta lei, votou contra este conceito de supervisão, votou contra este provedor,
que têm que ser pagos à conta destes profissionais. E foi por isso que fez propostas alternativas nesse debate, no sentido de ser facultativo, no sentido de procurar ter a atenção daquilo que é a realidade de cada ordem, da qual os senhores acham que funciona tudo por igual. Há ordens, senhores e senhores deputados do Partido Socialista, que nem sequer têm estágios, da forma como os senhores aplicam aqui. Há ordens, senhores deputados do Partido Socialista, que nem sequer já anunciaram que nem sequer têm condições para ter pessoas suficientes para os 40% de independentes, de pessoas que vêm fora e que não podem ser profissionais dessa mesma ordem. Os senhores criaram aqui uma lei que é autenticamente uma geringonça naquilo que é a sua forma mais perfeita de ser. Mas o nascimento dessa forma de ser, senhores deputados, vai aniquilar uma parte do país que todos os dias trabalha para o país funcionar. Os senhores estão a trabalhar para o país não funcionar. Os senhores deviam se ver ao espelho. Os senhores estão a aplicar às ordens profissionais aquilo que vocês próprios nunca aceitariam. Pensem, reflitam e não estraguem mais o país.